Todos acharam? Estão procurando? Lucas 7. Lá diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse a curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com estrança lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faças isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entreis em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Fechem a Bíblia e fechem os olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, que esta noite, Paizinho querido, o Senhor esteja, Senhor, falando com o coração de cada um dos seus filhos, Pai. Deus, que aquilo que eles vieram procurar aqui esta noite, Pai, que eles possam encontrar, Paizinho. Que o Senhor esteja fazendo, Pai, o teu sobrenatural na vida dos seus filhos, Pai. Oh Deus, usa-me como um canal, Senhor, de bênção para cada um dos seus filhos. Senhor, se revela através da palavra, Paizinho querido. E venha-nos, Senhor, nos ensinar, Pai. Venha nos confortar e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. É interessante que quando eu estava lendo essa palavra, irmãos, eu achei outras versões, mas essa aqui eu gostei muito, né? Que fala sobre milagre, sobre cura. E o culto de hoje é um culto de milagres. Eu fui pesquisar o que é milagre, né? Porque nós cristãos sabemos o que é um milagre. Eu pesquisei em dicionários, em enciclopédias, o que é milagre. Essa palavra ela vem do latim e significa maravilhas, algo extraordinário. Só que o interessante é que os próprios estudiosos reconhecem que essa é uma palavra cristã. Ela não existe no meio por aí. O milagre ele só é concedido através de Deus. Só Deus pode fazer milagre. E eu achei que eles colocaram assim: essa é uma palavra cristã, que somente Deus pode operar milagres. Então assim, eu falei, essa palavra tem que fazer parte do dicionário do cristão, do crente. Ela tem que fazer parte, nós temos que acreditar em milagres. Daí eu fui ver, bom, se milagre é algo tão extraordinário, o que é bênção? Daí eu falei, quero ver também o que é isso. E descobri que bênção é uma coisa boa. Bênção é algo que eu posso dar para vocês e que vocês também podem dar para alguém. Vocês podem abençoar. Mas o milagre não. O milagre vem de Deus. Só Deus faz milagres. Nem os estudiosos, nem os médicos, ninguém faz milagre. Somente Deus. Mas bênção, a bênção, nós podemos abençoar a vida das pessoas. E a bênção de Deus ainda é mais maravilhosa. É a própria mão de Deus nos entregando algo. Que essa noite nós não recebemos apenas a bênção de Deus, mas que nós possamos receber um milagre. Um milagre na vida de cada um de vocês. Que aquilo que vocês venham buscar, vocês possam levar. E olhando para esse texto, eu achei bem interessante que o centurião, que era, vamos dizer assim, ele era um chefe do exército romano. Geralmente tinha mais ou menos umas 100 pessoas sobre o comando dele. E ele sabendo, né, porque onde Jesus passava fazia aquela confusão. E ele vinha de uma trajetória de milagres, de bênçãos, de coisas que estavam acontecendo. E ele foi lá pediu, só que ele não foi falar com Jesus. Ele pediu
por alguns dos anciãos chegar até Jesus. Anciãos eram as pessoas mais velhas, experientes, eram as pessoas sábias que viviam nas sinagogas naquela época. E eu vejo que ele era um homem de relações, assim, ele era uma pessoa que gostavam dele. Porque assim que ele foi lá, eles prontamente foram de encontro com Jesus. E Jesus falou assim, não, eu vou lá, vamos lá curar esse rapaz, vamos lá ver. Só que quando ele estava chegando perto, ele mandou mais alguns amigos lá, de encontro com Jesus, para dizer que ele não precisava ir até a sua casa. Eu fiquei pensando, né, por quê? E ali diz, porque ele não era digno que ele entrasse na casa dele. Então ele reconhecia a autoridade que Jesus tinha. E por ele ser um homem de autoridade, ele sabia que a autoridade de Jesus vinha de Deus. Ele era um homem de poder. E eu acho interessante quando ele fala assim, que tudo que ele pedia para os servos, eles faziam. Então os servos eram servos obedientes. E ele era uma pessoa que se preocupava. Se ele tinha mais ou menos 100 pessoas no seu comando, ele se preocupou com um servo doente. Eu achei tão interessante essa passagem, porque geralmente quando a gente fala do exército romano, parece que eles não tinham coração, eles eram assim meio cruéis, mas aqui não, eu vejo que esse centurião não, ele gostava dos seus servos, ele zelava, ele se preocupava com cada um deles. Mas o que mais me chama a atenção é ele saber que ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele. E nós? Será que nós reconhecemos a autoridade que Jesus tem através da sua palavra? Será que nós somos dignos que Jesus entre na nossa casa? Será que nós temos a consciência de quem é Jesus e qual é o seu poder? Eu vejo que muitas vezes nós temos confundido bênçãos, os milagres, e quando a gente fala, às vezes parece que até os milagres de Deus parecem tão pequenininhos, mas eu descobri que muitas vezes não é os milagres, são as bênçãos. Talvez que para acontecer um milagre a gente precisa de um pouco mais de entrega, um pouco mais de oração. E eu acho interessante, será que nós às vezes viemos aqui na igreja e pedimos por alguém, como esse centurião fez, ele pediu por alguém, ele não pediu para ele. Ele pediu por alguém. Será que nós temos vindo aqui orar e pedir por alguém a salvação, a cura, a libertação? Ou só estamos pensando em nós mesmos? Sabe, irmãos, a gente tem que parar para pensar e reconhecer que quem é Jesus na nossa vida, o que Ele é capaz de fazer por cada um de nós. A sua autoridade. Qual é a autoridade que Jesus tem na nossa vida? Será que nós só lembramos dele quando necessitamos de alguma coisa? Ou ele tem o poder para fazer tudo o que ele quiser na nossa vida? Que seja feita a vontade dele, não a nossa. Será que a nossa oração tem sido essa? Ou quando ele não faz o que a gente quer, a gente já fica meio assim, meio triste. Acho que Jesus não gosta mais de mim. Será que o que a gente tem pedido e não tem acontecido é o melhor para nós? Temos que pensar. Esses tempos, eu estava batalhando para conseguir mudar de cargo nos Correios, e é muito difícil. E eu corro daqui, tenho trabalhado de segunda a segunda, domingo, feriado, aquela loucura. Daí eu fiz um concurso interno ano retrasado e passei. Fui uma das primeiras colocadas para trabalhar em agência. Irmãos, acho que já faz uns 3 anos, acho que já até caducou. Eu achei interessante que quando começou o processo de chamar as pessoas, eu era as primeiras, porque eu passei em 10º lugar. Eles estavam precisando de 20 pessoas. O negócio caducou e não me chamou. Eu falei, mas tô entendendo. Falei, eu passei, Meu currículo é bom, eu tenho um currículo dentro da empresa muito bom, que eles fazem assim um gerenciamento e tal, Eu falei, o que está errado? Eu já trabalho de segunda a segunda, não tem mais dia nenhum para mim trabalhar. Daí eu sei que caducou, daí de repente, não, vamos chamar. Daí eu sei que quando eu fui ver lá, já tinha passado, já tinha acabado aquela fila, eles não me chamaram. Eu falei, o que eu fiz? Daí, nossa, eu fiquei tão triste. Falei, poxa Deus, o Senhor abriu essa porta, deu oportunidade. Eu passei, porque é muito difícil ter recrutamento interno dentro do Correio, isso é quase impossível. E eu não estou entendendo, então por que deixou eu passar? Eu falei, mas é que eu também estava pedindo para passar, Então ele deixou, só que não era para mim. E esses tempos eu fiquei trabalhando interno, 30 dias, irmãos do céu, quase morri. Eu não aguento trabalhar sentada.
E daí eu fiquei pensando, não, agora entendi. Eu tenho um problema muito sério na coluna, então eu não posso ficar nem muito tempo sentada, nem muito tempo em pé. Então, eu como carteiro, o que faz? De manhã eu estou sentada, de tarde eu estou andando. Então eu não sinto muito. Nossa, eu ficava o dia inteiro em pé, sentada, chegava em casa e falei, ai, Jonas, eu vou morrer. Vou morrer porque eu não aguento. Eu chegava aqui na igreja e não conseguia nem ficar em pé, de tanta dor nas costas. Falei, entendi. Eu não ia conseguir trabalhar. Então, às vezes, Deus permite. Vocês querem, Deus permite. Então, bom, filho, vai lá. Só que não é aquilo que Ele tinha para nós. Daí eu falo, mas veja bem, eu vou sair da chuva, eu vou sair do frio. E a dor? Irmãos, era dor o dia inteiro, a base de medicamentos, eu saía me arrastando lá dentro. Falei, gente, é melhor carregar a mochila lá fora. Mas foi os 30 dias mais longos da minha vida. Daí agora eles pediram para mim trabalhar interno. Eu falei, não, tudo bem, até fico, só que assim, deixa eu sair de vez em quando um pouquinho para a rua, porque eu não vou aguentar ficar aqui. Acho que Deus fala, meu Deus, o que essa filha quer? E nós somos assim, nós não sabemos o que pedir. Nós achamos que o que é melhor, às vezes o que é melhor para o vizinho não é o melhor para nós. E a gente vê, não, lá deu certo, então vai dar certo comigo também. Não é assim que funciona. Muitas vezes a gente tem fazendo pedido para Deus, assim que Ele fala, meu Deus, o que esse filho quer? Não é para ele isso. Então a gente tem que colocar na mão de Deus aquilo que é necessário para nós, o que nós realmente precisamos. Será que nós precisamos de um milagre de verdade? Daí até esses dias a gente estava testemunhando e conversando, daí, eu consegui um milagre, eu comprei um fogão, toda faceira. Falei, milagre? Comprei um fogão? Eu falei, não, mas comprar um fogão não é um milagre. Gente, comprar um fogão em 12 vezes com carnezinho não é milagre. Talvez assim, você ter um trabalho seja uma bênção de Deus. Milagre é cura. Sabe? Milagre é, por exemplo, ser curado de uma doença que os médicos não descobriram. Isso é um milagre. O extraordinário. E daí às vezes fica testemunhando, daí a pessoa que estava perto falou assim, nossa, mas você é crente para comprar isso? Um fogão? Isso é um milagre de Deus. Então a gente tem deixado Deus tão pequenininho. As coisas que Ele pode fazer para nós está parecendo tão insignificante quando nós falamos essas coisas. E as pessoas lá fora estão de olho nisso. Eles estão prestando atenção no que nós estamos falando. E lá onde eu trabalho tem muitas pessoas que se dizem crente. Daí até ontem eles terminaram, foram fazer um churrasco, e depois eles... Thelma, tem uma pessoa lá que diz... Falei, já sei o que vocês vão falar. Ele diz que é crente. Falei, não me compare com ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós estamos sendo comparados a todo tempo. E assim, nós só somos comparados quando a pessoa é um mau elemento. Agora, quando as coisas são boas, vocês fazem as coisas certinho, eles nem lembram que vocês são crentes. Mas faça uma coisa errada. Sabe? Faça uma coisa errada. Daí ele já vem tacar na... Ué, mas você não é crente? Crente tem que ser santo. Crente tem que cuidar no que fala, tem que cuidar onde pisa, tem que cuidar onde olha, porque nós estamos sendo observados e estamos o tempo todo analisados. Então, irmãos, que essa noite a gente possa refletir sobre isso. Quem nós somos? Será que nós somos pessoas de relacionamentos bons, como esse centurião, que se nós precisarmos de uma oração, vai ter alguém para fazer por nós? Vai ter alguém para interceder por nós? Será? Ou se nós precisarmos de alguma coisa... é nós mesmos e acabou. Vamos tomar cuidado. Vamos ver com as pessoas que estão em nossa volta. Vamos dar valor para as pessoas. Vamos dar honra a quem merece honra. Não vamos dar honra para quem não merece. A honra é de Deus, é de Jesus. Ele merece toda a glória e toda a honra. Sabe? As pessoas que estão em nossa volta, elas merecem o nosso carinho, a nossa atenção. Mas a honra é só para Deus. Só Jesus merece honra para a nossa vida. Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos cuidar com as pessoas, vamos interceder pelas pessoas, vamos estar orando, vamos estar pedindo, sabe? Às vezes, para nós está tudo bem, a gente não precisa de um milagre. Às vezes uma bênção de Deus já está bom, já vai fazer algo extraordinário na nossa vida. Mas tem alguém que precisa de um milagre. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que precisam de milagre. E se vocês estão aqui e necessitam de um milagre, eu acredito, eu tenho fé que esse milagre vai acontecer em nome de Jesus. Que vocês não estão aqui à toa. Vocês estão aqui porque Deus chamou. Porque Deus hoje está entregando o milagre que vocês tanto buscam. Ele está entregando a bênção necessária para a vida de vocês. Ele está alicerçando a fé de vocês. E para que tudo isso aconteça, só há duas condições. A primeira, obediência. Temos que ser obedientes. Como esses servos desse centurião. Eles eram obedientes, senão ele não ia interceder por eles.
Que nós possamos ser obedientes para que Deus possa estender a mão sobre nossas vidas quando nós necessitamos. Que Jesus possa estar intercedendo por nós quando for necessário. Sabe, que nós possamos cumprir a palavra de Deus, que nós possamos estar, sabe, estudando, entendendo o que Jesus quer para nós, o que Deus tem de promessa para as nossas vidas. Que Ele tem promessas aqui que são para mim e para você, mas tem muitas promessas aqui que não é para nós. Não vamos querer a bênção dos outros, não. Deus tem bênção específica para cada um de nós. Não vamos querer algo que o outro está fazendo. Eu quero ser igual. Eu quero aquele carro. Eu quero aquela casa. Não, Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Ele sabe exatamente aquilo que nós necessitamos. Sabe, que essa noite a gente reflita sobre todas essas coisas. Sabe, eu quero que a gente comece a orar mais pelas pessoas. E é interessante essa campanha que a igreja do Evangelho Quadrangular que está fazendo, que é orar pela cidade, pelas pessoas. Isso é tão bom e dá um resultado tão grande. Vocês pensam que não, mas dá. Talvez não hoje, não amanhã, mas vai dar um resultado, porque como nós estamos orando por alguém, alguém orou por nós. Alguém orou para nós estarmos aqui. Eu lembro que a minha mãe é da Assembleia, eu lembro que ela orava muito por mim e pelo Jonas. E eu fui antes para a igreja. E o Jonas não ia. Nossa, e a mãe orava, e nós orávamos, intercedia. E parecia que não estava nem causando efeito. E eu lembro que um dia ela foi no círculo de oração e levou o nome dele. Eu acho que a caixinha só tinha o nome dele, porque toda vez que ela ia, ela levava o nome dele. Daí ela chegou lá, daí a gente fazia uma rodinha para ver por quem que nós iríamos orar. Daí perguntou para ela, eu trouxe pela última vez o nome do meu genro, tá aí. Nem falou o nome, irmãos. Ela jogou o papelzinho e falou, tá aí, querem orar? Olha, porque a mãe não aguentava mais orar por ele. E hoje está aqui, é uma benção. Então, assim, o resultado ela queria de imediato. Mas o que Deus tem, às vezes, não é imediato para a nossa vida. Às vezes o milagre não é para aquela hora. Talvez Ele esteja arrumando para a coisa ficar ainda melhor. Talvez se fosse aquela hora, Ele não ia dar o valor, sabe, as coisas de Deus como Ele dá hoje. Talvez Ele não ia servir tanto a obra como Ele serve hoje. Talvez Ele podia fazer as coisas de qualquer jeito. E tudo tem tua hora. Né? E ela sempre dá esse testemunho na igreja, eu acho interessante. Né? Ela fala assim, tá aí, é Jonas, né? Tá aí. Né? Como dizer, tá aí na caixinha, né? Querem orar, ore. E a oração, eu tenho certeza que moveu, sabe, o céu e a terra. Porque assim, não há uma oração. A oração do justo vale muito. Sabe, às vezes Deus não responde na hora, mas a oração de um justo tem muito valor. Sabe, talvez vocês tenham, não aguento mais orar por essa pessoa. Não desistam. Sabe, talvez essa hora que nós queremos desistir é a hora que está chegando a hora de você conseguir um milagre. Que parece que quando vai chegar pertinho um milagre, gente, dá um desânimo. A gente fica assim, parece que acaba todas as forças. E parece que nós não vamos conseguir. Mas é assim mesmo, é que a bênção está chegando. Sabe, o milagre está perto. Eu estou estudando e assim não tem sido fácil. Eu encerrei o primeiro ano do ITQ e eu achei que eu não ia chegar. Chegou no meio do ano, eu falei, eu vou desistir, não quero mais. Porque é casa, é filho, é marido, é trabalho, e eu saía correndo, eu chegava atrasada todos os dias. E daí de agosto em diante tem ensaio de coral, daí eu não podia vir nos cultos de terça-feira, porque o ensaio é na terça. Até onde eu cheguei e falei, pastor, eu vou abandonar, porque assim, eu não posso vir no culto de terça. Ele falou assim, mas quando você entrou lá, você assinou um contrato, você lembra? Eu falei, é. Ele falou assim, eu também assinei, concordando que eu teria que abrir mão de você em alguns dias, para seminários, para algumas coisas. Então, quando você começou, você tinha que ter consciência do que você estava fazendo. Agora você não vai parar. Eu falei, não vou parar. Irmãos, e o coral era obrigatório. Pensa numa pessoa indo para o coral com a cara mais feia do mundo. A professora era super rígida, mas eu chegava, ia eu e o Jonas desistiu. Daí eu chegava lá, aquela mulher brigava. E ela dizia que eu era tal do contralto. Daí eu ia cantar, ela dizia, tá cantando grosso, você é homem, vai cantar com o tenor. E ela brigava comigo. Parece que só porque eu não gostava do coral, ela pegava no meu pé. Daí eu pegava, fazia só abrir a boca e fechava. Falava assim, vou cantar assim, já que eu abro a boca tá ruim. E foi, olha, acho que foi o coral mais longo da minha vida. Daí, mas valia a nota, é estágio. Chegou no final, gente, eu peguei um amor pelo coral, que eu não queria sair nunca mais. Daí eu descobri que o jeito dela tratar, não é que ela era rígida, porque lidar com adulto é muito difícil.
ela parava de falar, todo mundo começava aquelas conversas. Falei, não é que nem criança que você repreende e fica quieto, adulto não fica. Daí terminamos, daí sábado teve a formatura e nós cantamos lá. E o Jonas foi, né? No fim ele foi, daí ele apareceu lá, né? Ainda fica na frente, na foto. Falei, nossa, eu me esforcei tanto, nem só apareceu um fiozinho do meu cabelo lá na foto do coral. Mas foi tão lindo, foi tão lindo. Então, assim, às vezes tem sacrifícios que nós precisamos passar. Eu quase desisti, porque assim, se eu não faço coral, eu não fecho a nota. Então eu tinha que parar, porque daí eu não ia encerrar o primeiro ano. Então, assim, tudo, irmãos, tem sacrifício, tudo é difícil. Sabe? E às vezes falam, mas o que tem um coral? Mas no dia que vocês for fazer TQ, vocês vão ver o que tem um coral. É muito difícil. Nem se compara com as matérias. Né? Mas assim, eu tô aqui, encerrei o primeiro ano. Sabe? Então, assim, são coisas que a gente passa e depois a gente fala, nossa, mas foi tão fácil. Então, se vocês hoje estão passando por algum problema, por alguma dificuldade, creia, vai passar. Sabe? Segura na mão de Deus. Sabe? Ele vai dar a bênção, ele vai dar o milagre necessário para a vida de vocês. Condição, obediência. Segunda, fé. Tenham fé. Que a fé, mas aquela fé que agrada o coração de Deus. Não uma fé por ter. Sabe? Aquela fé, a fé que move as coisas. Né? Porque a nossa fé é muito pequena. Que seja como a fé desse homem. Sabe? Ele pediu para alguém pedir. Jesus nem foi ver quem era o doente. E no final diz que olha que eles chegaram lá. Ele estava curado pela fé do homem. Que a nossa fé seja assim. Que nós não precisamos ver, mas que nós possamos acreditar que o sobrenatural de Deus vai acontecer.